Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas. Sabe que existe esse livro, né? Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 33. Não, 34, perdão. 33, eu vou fazer um comentário meio depois, mas é o 34. Segundo Crônicas 34, versículo 30. Vou ler só um trechinho, depois nós vamos fazer umas considerações. Eu não trouxe a água, esqueci. Vamos olhar aqui a palavra, né? Amém? 34, a partir do versículo 30. Amém? Diz assim, ó: e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor, e ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que fora achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez aliança perante o Senhor, para seguirem ao Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estão escritas naquele livro. E fez com que todo quanto se achavam em Jerusalém e em Benjamim afirmasse, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, o Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se achavam em Israel obrigou a que servisse ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais. Fala, Senhor, ao nosso coração, nos ajuda nesta noite, Senhor, estudarmos a Tua Palavra, sermos limpos, ó Deus, lavados e alimentados pela Tua Palavra. Senhor, derrama da Tua unção e do Teu poder. Pai, eu entrego a Ti todo o crédito, toda a glória, e Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado, irmão. Nós vamos aqui ter uma reflexão aqui no rei Josias. Já falamos sobre esse rei. Ele começou a reinar muito novinho, com 8 anos de idade, mas ele recebeu aqui uma herança ruim, né? Uma herança ruim. Desde aí, o que eu estou observando com a política nossa, não só nossa, mas do mundo, né? Com a política do mundo, que essas coisas sempre aconteceram. Isso que está acontecendo no Brasil, ou nos Estados Unidos, e em outros lugares, já aconteceram em Israel. Amém? Já houve época em que se serve a Deus, e tem época que abandonam o caminho do Senhor. E nós vimos aqui claramente que, como um líder, e a Bíblia fala isso, que toda vez que o rei servia a Deus, o povo acompanha. Toda vez que o rei era contra Deus, levava o povo à idolatria. E por que isso? Porque o adversário, ele se levanta veementemente com as suas farsas, com as suas mentiras, com a sua fraude, tudo no mesmo campo, né? A gente sempre aprendeu isso, a gente tem que sempre partir desse princípio, que o adversário não cria nada, não constrói nada, a habilidade dele é mentir, ele só faz isso. Já viu uma pessoa que faz de tudo? Tu chega para o camarada, não, o camarada é pedreiro, não sei o quê. Igual eu, por exemplo, eu mexo um monte de negocinho em casa, né? E cabo no celular. Nem sou bombeiro, nem sou eletricista, nem sou pedreiro, e cabo no celular. Não é verdade? Por quê? Porque faz muitas coisas, então para a pessoa se especializar, é como os médicos, né? É muito difícil um médico que é mais de uma coisa.
todos são clínicos geral, né, na maioria, porque se formam, e depois eles fazem uma especialidade, e fica naquela especialidade, e eles ficam bons naquilo. E se ele se manter naquilo ali, as pessoas depois vão ficar procurando ele, não, o doutor fulano, é aquele cardiologista, não sei o quê, vai ficar mantendo, porque se ele faz uma coisa, faz outra, depois não sabe se ele é cardiologista, o que ele é, né? Então não é assim. O mesmo acontece com o adversário, irmãos. A profissão dele, a habilidade dele é mentiroso, é mentira. A criação dele é a mentira. Ele não faz outra coisa, ele não se mete em outra coisa, tudo procede dele no campo da mentira, usa o campo da mentira, e ele é bom nisso. E a mentira, ela se diversifica, irmãos. O fraude, o engano, né? Tudo que é fraude, que é engano, que não é a verdade, é a mentira, faz parte, está dentro do contexto da mentira, aonde o adversário sabe trabalhar muito bem, amém? E nós vimos exemplo disso, foi agora nas eleições, e muitas vezes a gente vê assim, a Bíblia falando que a pessoa, quem torce a palavra de Deus, por exemplo, a verdade, a palavra de Deus é verdade, então quem torce a verdade, engana a si mesmo, amém? Engana a si mesmo, você começa a enganar os outros, mas você está enganando a si mesmo. E a gente viu agora, a gente está vendo isso já acontecendo no Brasil. A gente já está vendo na mídia, algumas pessoas já falando que se arrependeram, que não sei o quê, e fazendo declarações que queria ter feito de outro jeito e tudo mais, mas na verdade eles sabiam a verdade, eles só estavam querendo manipular a situação, né? E querem se beneficiar da situação. Bom, o que nós vimos aqui? O rei Josias, se a gente voltar um pouquinho no capítulo 33, versículo 1 e 2, diz assim, ó: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Olha só, esse camarada aqui reinou 55 anos em Jerusalém. Ele não agradou a Deus, ele não fez as coisas que eram boas. No final ele vai se arrepender, mas ele não fez. Olha só, ele reinou 55 anos, muito mais do que Josias. Vê como é que Deus é longânimo e misericordioso. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Quem é esse Manassés? Filho de Ezequias. Ezequias deixou um legado bom. Ezequias foi aquele que Deus voltou, Isaías voltou lá, deu mais 15 anos de vida para ele. Porém, Deus tinha dado uma sentença a Ezequias, e ele falou, não vai acontecer agora, mas lá no reinado do seu filho. Aí que boa essa palavra, né? Não é com ele, não vai ser com ele. E vou te falar uma coisa, por que isso, irmão? Porque o nosso filho, ele só é nosso filho carnal. O seu filho, eu tenho ensinado isso para a igreja, o nosso filho só é filho carnal. Mas na verdade ele é um ser, ele é um espírito colocado num corpo o corpo saiu de nós, do nosso DNA, de nós e de Adão, mas o espírito é de Deus, é soprado de Deus. Quando chegar lá, ele tem a responsabilidade dele. Você é filho de quem? Você é filho de Deus, filho de Deus. Não tem negócio de filho lá, não tem negócio de peixinho. Ou ele entregou a vida dele a Cristo, ou foi para o inferno. Não tem nem conversa, não tem nem conversa. Por isso Deus deixa claro isso. Senão Deus não ia fazer assim, ele ia cobrar do filho de Ezequias. Bom, aí esse Manassés aqui fez tudo que desagradou a Deus. Tudo. O que é tudo que desagrada a Deus? Olha só, ele vai assim, conforme, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Ou seja, tudo que Deus condena, as coisas que o mundo pratica, porque o mundo jaz no maligno, então o mundo pratica as obras de Satanás. O mundo é morto espiritualmente, pratica as obras de Satanás. Então a igreja não pode praticar a mesma obra do mundo. A nossa obra é diferente, a obra de Deus é diferente. A obra de Deus é guiada, nós vamos ver aqui nas Escrituras, pelos princípios, pela palavra de Deus. Não é pelo que você quer, não é pelo que você acha, não é pelo que você viu, não é porque você quer e falou. Inclusive, não pode haver idolatria no meio cristão. O pastor Carlos falou, está falado. Não. Se falar diferente das Escrituras, não está falado nada.
Porque não é difícil de você ligar a televisão amanhã e ver um ícone da religião, da igreja, se corrompendo, literalmente levando o povo a uma palavra corrompida. Mas é um ícone, né? Já aconteceu com alguns. Tem pessoas até hoje seguindo essas pessoas. Então, meu irmão, não seja um seguidor do pastor Carlos, seja um seguidor de Jesus Cristo. Eu ensinava isso na congregação onde eu pregava, e quando eu saí, desviou, não sei quem desviou porque quis que eu não falei para você me seguir. Aí me tiraram de lá, né? Os irmãos, teve uns que desviou, mas não é para desviar. Você não está firmado em mim. Se amanhã Deus me tira desse lugar, você tem que continuar cristão. Você tem que continuar colocando em prática. Paulo falou assim: sejam meus imitadores no que eu sou de Cristo. Ou seja, se você imitar alguma coisa minha que eu estou imitando de Cristo, na verdade você está imitando de Cristo, porque eu já estou imitando de Cristo. Quem é o autor? É Cristo. Não é verdade? Agora, idolatria, não podemos ter idolatria com nada, com ninguém, com homem algum, né? Sempre falava, mas a pessoa fala assim, mas é o presidente. Não, a gente não está, nós somos cristãos, Amanhã, se aquele vacila e Deus levanta outro, vai ser outro. Agora, nós vimos aqui no povo de Israel que não tem regra. Ezequias serviu a Deus, Deus abençoou Ezequias. No entanto, o filho dele, mesmo sendo testemunho, aquele menino foi testemunho do que Deus fez com o exército de Senaqueribe. Foi testemunho, irmãos. E ainda assim se desviou do caminho do Senhor, levou o povo de Deus a se desviar do caminho, mesmo vendo o que o anjo do Senhor fez ao exército de Senaqueribe. Os irmãos conhecem a história, porque ele já tinha aqui 12 anos, né, quando ele começou a reinar. Então ele foi testemunha. E se ele não viu, o pai contou, todo mundo contou, né? E mesmo assim, irmão, não garante. Você vê que as coisas são pessoal, é entendimento pessoal, é cada um que controla. O pai não pode controlar o coração do filho. Eu quero que meu filho seja isso aqui. Não, às vezes ele vai até ser porque você quer que seja, mas só por fora, por dentro ele quer ser outra coisa, por dentro ele é outra coisa. Então o filho de Ezequias morreu, o menino assumiu e desviou o povo de Israel. Depois ele se arrependeu, mas desviou o povo de Israel, fez o que era mal. Uma pessoa desviada, olha só, uma pessoa desviada dos caminhos do Senhor, da palavra de Deus, ela faz o que é mal. Eu estou aqui, estou vivendo assim, estou vivendo assado, mas eu não faço mal a ninguém. Você que pensa, não estou fazendo mal nenhum, estou aqui servindo a Deus em casa. Você que pensa que não está fazendo mal. Amém? Você pode até não estar batendo ninguém, matando ninguém, mas a sua vida, o seu testemunho não está sendo uma bênção para Deus. Porque a pessoa que tinha que estar vendo você seguindo a Cristo, para poder ela também seguir a Cristo. Porque o discipulado, ele é passado assim. Porque Cristo não está aqui mais, né, pessoalmente. Aí eu preciso seguir a Cristo, para você olhar e seguir a Cristo e pronunciar, ensinar os ensinamentos de Cristo. Bom, mediante isso, o menino fazia tudo que era mal. Ele restaurou os ídolos, literalmente, de Israel, dos adversários. Botou de novo os álcool, botou coisas de novo para as pessoas adorarem. É como nós vimos agora, né? O camarada assumiu lá, já começou a fazer o culto lá dos demônios dele lá. Literalmente, nós estamos vendo isso acontecendo. Isso acontece na nossa casa, isso acontece na igreja. A gente vê pessoas que às vezes saem da igreja e começam a entrar nesse caminho, mas mesmo assim esse camarada reinou 55 anos, Deus deu a ele, ó. Começou com 12, reinou 55, então ele viveu por 67 anos. Já reparou que a maioria dos reis não viveram muitos mais? Davi, setentinha, foi embora. Por quê? Por causa do pecado. O pecado corrói. Davi observou isso. Ele falou assim: quando calei meus pecados
envelheceram os ossos. E o que você já perdeu, já envelheceu por causa de pecado, não recupera mais. Amém? Você recupera a salvação, você recupera andar no caminho, você recupera a santidade, porque tudo isso é do Espírito. Agora o corpo que foi danificado, igual eu, por exemplo, peguei o efizema, não recupera. Não volta o pulmão a ser como era. Quem mandou fumar? 20 e tantos anos fumando, desde garoto. Desviei da igreja, teve um caminho, né? Tive até um motivo, mas Deus não aceita explicação. Entrei no caminho da perdição, fui para aprender a fumar, beber, e hoje carrego uma efizema, tenho uma dificuldade para respirar. Por isso que às vezes eu subo muito, estar conversando com as irmãs do carro, as irmãs, né? Porque devido à dificuldade de respirar, né? Força mais o pulmão. Se força mais, você sua mais. Sente mais calor. Mas agora, isso aí são consequências. Deus perdoa? Pecado? Perdoa. Como esse camarada aqui, mas morreu novo também. E ainda aqui no capítulo 11, no versículo 33, antes de voltarmos ao 34, no versículo 11, diz assim, assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e amarrando-os com cadeias levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, olha só, está vendo? Aí, olha, quem foi que trouxe? Os capitães da Síria vieram por conta própria? O texto está falando que foi o Senhor que trouxe. Está bem? Parecia que não era, parecia a Síria resolveu assim, vamos atacar lá Israel. Os irmãos já repararam que os rumores de guerra que os nossos países vizinhos também estão acompanhando na internet, que está tendo uma guerrinha lá entre Peru e Bolívia. Peru, Bolívia, e está entrando o Chile também, tudo vizinho ali. Ele estava querendo atacar o Brasil, como é que eles estão se atacando aí lá? Porque no Peru parece que o povo está se levantando contra o mesmo sistema que está querendo entrar aqui, o peruano está querendo tirar de lá. Viu que tirou um presidente agora, aí o camarada queria prender o Congresso, aí não conseguiu, acabou foi preso, né? Então está acontecendo uma batalha, olha só. E fala assim o texto, assim o Senhor trouxe sobre ele os capitães dos exércitos da Síria, os quais o prenderam, Manassés, com ganchos e amarrando-o com cadeiras levaram para a Babilônia. E ele angustiado, orou de veras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Está vendo? Às vezes, quando nós vamos fazer alguma coisa, já está um pouco tarde. Precisou o Senhor trazer os capitães sobre eles e agora eles oram amargurados. Agora eles oram, mas é uma conversão genuína, porque ele clamou, ele podia estar clamando outros deuses, mas ele clamou o Deus dos seus pais, que era Ezequias, de Davi, de Ezequias, de Salomão, que é o nosso Deus, o Senhor. Amém? Clamou o Senhor, e fez-lhe oração, e Deus se aplacou com ele, e ouvindo a sua súplica, tornou a trazê-lo a Jerusalém. Olha só, estava no cativeiro, Deus trouxe ele de volta a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Olha só, às vezes precisa vir uma grande luta, uma grande tribulação, uma grande dificuldade sobre nossas vidas, para nós vermos o milagre de Deus. Porque se ficar tudo certinho, não é difícil de você se desviar. Não, está tudo certinho, porque também eu não entro em pecado. Estudei, fiz isso, fiz aquilo, trabalhei, ganhei dinheiro, regala-te a minha alma, está tudo aí, como disse o agricultor. Não é difícil. Então Deus às vezes permite, e no caso desse aqui, às vezes até traz a luta sobre nós. E sabe por que ele traz essa luta? Porque ele ama Manassés, porque ele ama Ezequias, porque ele faz parte da promessa de Davi. Amém? Porque o Senhor nos ama. Quando ele nos traz a luta, é porque nos ama. Por que estou falando que ama? Porque senão ele deixar você morrer no pecado, deixar você morrer achando que é o cara.
achando que é você que resolve, achando que é você que é o bom. Então ele traz a luta para você reconhecer, para você conseguir ver que você não é nada, e ele se arrepender, como ele fez aqui, profundamente, e aí você é salvo. Amém? Isso é amor. E ele corrige o filho que ama. Então, ele conheceu Manassés, que o Senhor era Deus. E depois disso, edificou muros de fora da cidade de Davi, ocidental, Legião, no vale da entrada. Aí fez tudo isso aqui, e levantou muitos altos, também pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas em Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, quer dizer que ele tinha colocado. Quem colocou? Foi ele, porque o rei era ele. Ninguém faz nada se o rei não manda. Quem é que está fazendo, botando os cultos estranhos lá, as coisas estranhas, filtrando coisas estranhas lá no canal? É o quem manda, é o presidente, né? No caso aqui era o rei. E ele vai assim, os ídolos, como também todos os altares que tinha edificado nos montes, na casa do Senhor, em Jerusalém, os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele sacrifício de oferta pacífica e de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor seu Deus. O que nós estamos vendo aqui? Que toda vez que uma pessoa ela se arrepende dos seus pecados, ela tem que tirar da sua vida, irmãos. Não é só, não me arrependi, não, mas tem que ir lá tirar os altos, filho. Mas eu estou nessa situaçãozinha, eu tenho que resolver essa situação, Amém? Não, peguei um dinheirinho de alguém, devolve. Tem que voltar, tem que tirar as coisas, tirar os autos, tirar o que causa o nosso pecado. E aí restaura o altar. O que é restaurar o altar? É ficar puro diante de Deus. Não adianta você estar diante de Deus, todo construído com coisas que desagradam a Deus. Amém? É como a gente vê às vezes, um exemplo disso é uma pessoa, por exemplo, que larga a esposa ou que larga o marido, aí arruma outro marido, outra esposa, e vai para outra igreja e está lá servindo a Deus. Não desfez os altos e acha que está agradando. Isso é um exemplo que eu estou dando agora, mas isso acontece em todas as áreas. O camarada que continua na fraude, que continua na mentira, que continua com gato. Tem um gato lá no relógio, né? O ar-condicionado ligado a noite toda. Algum catucar o outro aí, eu vou saber que tem gato. Aí a pessoa se converte. Teve uma situação, irmão, com o vizinho, um obreiro da igreja, tinha um gato, sabe onde? Né? Gatinho de raça não, é gatinho na Enel, da luz, né? No relógio do vizinho do lado, que era um diácono da igreja dele mesmo. O irmão ficou apavorado. Quando achou o gato do irmão, que era as paredes de meio, né? Era um lugar assim que as casas são vizinhas coladas lá na outra assim, os relógios ficavam um colado no outro. Aí tinha um fiozinho do irmão que passava assim, ia lá no relógio do irmão lá do outro lado. E na igreja servindo a Deus. Um dia eu fui fiz um teste com esse irmão, eu estava preenchendo os cálices da ceia, lá atrás da igreja, preenchendo, né? Era diácono, estava lá preenchendo, eu era obreiro ainda, não me lembro, estava lá para trazer para ceia, estava lá atrás preenchendo, aí o irmão passou para ir no banheiro, lá na salinha lá da escola, aí o irmão passou para ir no banheiro, aí eu olhei para o irmão assim, e na época era vinho que servia, não era suco, não era vinho. Aí parou com vinho, porque a pessoa às vezes não tem dificuldade, não é que seja proibido o vinho, é que a pessoa tem dificuldade com bebida, né? Então bota suco de uva, bota vinho, perigoso, né? Aí o irmão passou e falou assim: e aí, irmão, vai tomar um golinho com a garrafa na mão assim, aquele vinho, né? Bom, vai tomar um golinho, aí ele olhou para um lado, olhou para o outro assim, vê se não vinha ninguém, coloca só um pouquinho. Aí eu lembro, sem vergonha, tu acha que eu vou botar vinho para você, rapaz? O vinho é da Santa Ceia, cara, sem vergonha, caiu na provação, cara. Ele ficou chateado. Só um pouquinho. E esse mesmo irmão estava com dificuldade. Aí, irmão, aí a pessoa vai se desviando. E esse irmão, ele já fez coisas piores ainda, que eu não vou citar agora, coisas piores.
eu fiquei sabendo depois, porque olha só, um abismo vai chamando outro abismo, amém? Um abismo vai chamando outro abismo. Então, se a pessoa não tiver guiada, não tirar os saltos, porque para voltar você tem que, a Bíblia fala assim, que é você lembrar de onde você caiu e voltar lá para se consertar, não é verdade? Então é assim que funcionava aqui, ó. Nós vimos isso na vida de Manassés. Agora, versículo 17, ó, desse mesmo capítulo 33, fala assim, ó: contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Então, quer dizer, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Por quê? Porque ele havia criado esses altos. Aí agora ele tirou os deuses de lá. Amém? Agora, versículo de número 21. Aí Manassés morre, entra o filho dele, Amon. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal. Tá vendo? Tem uns que Deus dá menos prazo para ele, ó. Um ficou 55 anos, Deus conhece, sonda e conhece os corações. Deus sabe quem tem jeito e quem não tem jeito. Não vai ficar perdendo tempo. Esse aqui só ficou 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai. Mas a Manassés tinha consertado, ele foi lá e descabelou tudo de novo, por 2 anos. E disse assim, ó: porque Amon sacrificou todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e as serviu. Está vendo? O mal que Manassés fez, depois ele se arrependeu, mas ó, o filho dele estava sacrificando aquelas imagens, aqueles deuses que Manassés tinha feito para Israel. E ele diz assim, ó: mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés, quer dizer, ele não se arrependeu, não se humilhou como Manassés seu pai se humilhara, antes multiplicou a mão dos seus delitos, e conspiraram contra eles os seus servos, e o mataram em sua casa. Viu como é que a luta de Manassés foi maior, mas levou ele ao arrependimento, e a de Amon não levou. Amon não teve luta. Às vezes você fica reclamando, né? Porque por vida do ímpio não acontece nada, e ele está indo para o inferno. Mas na nossa tem luta, tem dificuldade, e Deus vai nos dando a vitória de glória em glória. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor vai nos livrando. Levantou os assírios, Manassés se arrependeu, chorou e tudo diante do Senhor e foi salvo. Agora esse aqui não aconteceu nada com ele, estava achando que estava agradando a Deus, os deuses dele, achando que aqueles deuses eram Deus. Louvado seja Deus quando Ele mostra para nós que só o Senhor é Deus, que você não é, o seu dinheiro não é, a sua habilidade não é, o seu filho não é, o seu marido não é, o seu carro não é, a sua casa não é, que só o Senhor é Deus. Amém? Como é que Ele faz isso? Levanta uma provação sobre nós, porque só de falar você fica achando que não é bem assim não. Quando não acontece nada, porém o povo da terra feriu a todos quanto conspirava contra o rei Amon, e o povo da terra fez reinar em seu lugar Josias, porque o povo, graças a Deus, ainda estava adepto de Manassés e de Ezequias, né? E aí matou aquele que conspirou contra Amon e botou o filho de Amon, Josias, com 8 anos de idade, para reinar no lugar de Amon. Agora sim, nós vamos entrar no texto que nos interessa aqui, no versículo que nós lemos de origem. Fala assim, ó: e Josias com 8 anos, Josias tinha Josias 8 anos, quando começou a reinar, e 31 anos depois, 31 anos reinou em Jerusalém, tinha 8, reinou 31, quer dizer, só reinou 39 anos, né? 8 com 31, 39, não é verdade? Não chegou nem 40 anos. O outro reinou, Manassés fez coisa errada,
um montão de coisa errada, também vou 65. Então às vezes você pensa que o camarada tá vivo aí, está demorando para morrer, mas é porque Deus ainda tem que consertar a vida desse sujeito. Ah, mas por que o outro foi embora? Foi para não perder logo ele. Foi porque Deus já quis levar o irmão, achou que já estava na hora de levar o irmão. E às vezes o outro fica aí toda a vida, porque está sendo tratado. E isso é um amor de Deus, porque Ele não quer nos perder. Amém? Ao longo da benignidade do Senhor. E fez assim, ó. Então ele começou a reinar, ó, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Olha só como é que a palavra diz. Isso aqui fala de equilíbrio. Nem se desvia para um extremo, nem para o outro. Vida cristã é vida de equilíbrio. E outra coisa, ele começou a reinar, e ele ainda não tinha a palavra ainda. Nós vamos ver aqui que ele foi ver, a palavra foi encontrada depois. Mas ele já tinha o princípio, já tinha os ensinamentos, e a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então ele já tinha o temor de Deus, do Senhor, então ele já começa o reinado dele, temendo a Deus, fazendo o que agrada a Deus. E por causa disso, ele vai assim, ó, e fez, ó, sem se desviar dele nem para a direita e nem para a esquerda. O que a gente observa aqui? Que quando, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Quem fez isso? O Amon. O Amon foi perseguido e morto, não é isso? E ele não buscou a Deus. Já Josias, o reinado chegou para ele, garoto ainda, e o que ele fez? Foi buscar o Senhor. O texto diz que ele busca o Senhor. Não é o Senhor que busca ele busca o Senhor. E a palavra de Deus diz o quê? Que todos que buscam o Senhor se deixam ser encontrados. E a palavra diz: buscar o Senhor enquanto há tempo. Porque vai chegar o dia que não vai adiantar mais. Não é verdade? Foi o que aconteceu com aquele rico lá da parábola do Lázaro e o rico. Quando ele foi buscar, já era, estava lá no lugar de tormento. Então, meu irmão, buscar o Senhor enquanto há tempo. Josias, o que ele fez? Foi buscar o Senhor. Ele nem conhecia a palavra ainda, ele foi buscar o Senhor. E o texto diz assim, ó, porque no 8º ano foi buscar o Senhor, o rei de Deus de Davi, seu pai, e no 10º começou a purificar Judá e a Jerusalém, os altos e dos bosques e das imagens de escultura e tal. Quer dizer, num ano aí começou a buscar o Senhor, aí começou a ver que aquelas coisas desagradavam a Deus, aí começou a tirar da vida dele, tirar do reinado dele. Não quero essas coisas no meu reino, não quero essas coisas na minha casa, não quero essas coisas na minha firma, não quero essas coisas que desagradam a Deus na minha vida. E começa a tirar. Às vezes não acontece assim quando você aceita Jesus. Mas à medida que você vai aprendendo, à medida que você vai buscando a Deus, à medida que Deus vai se deixando ser encontrado com você, você vai começar a perceber que tem certas coisas que tem que sair da sua vida. Amém? Que tem que ser tirado do nosso caminho. Porque não agrada a Deus. E ele, no 8º, ele diz assim que ele mandou, no 8º, versículo 8, ó, no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, não é Satã não, meu irmão, Safã. A pessoa, você botar um nome desse nome do seu filho, ainda bem que o seu Oeste, né? Safã, um nome estranho. Enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maacéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para reparar a casa do Senhor, seu Deus. Então, quer dizer, ele agora queria restaurar a casa de Deus, queria que a casa de Deus fosse liberta, limpa das impurezas. E restaurar é porque o negócio estava abandonado, irmãos. Estava abandonado. É como hoje a gente fala assim:
A casa de Deus somos nós que somos a morada de Deus. Mas nós não podemos estar num lugar todo relaxado. Amém? Porque se nós somos a casa de Deus, se nos reunimos nesse lugar, pelo menos na hora que estamos reunidos aqui cultuando a Deus, Deus está presente nesse lugar. Então não pode ser um lugar relaxado. A nossa vida não pode ser relaxada. Temos que edificar, que reedificar. Por que reedificar? Porque a casa já tinha sido edificada. E o que aconteceu? Foi destruída. Muitas vezes o irmão já é o altar do Senhor que está sendo destruído, que precisa ser reedificado. Amém? E foi o que Josias estava fazendo. No 8º ano ele começou a fazer isso. No 9, ele disse assim, ó, e foram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram a ele o quê? Boi, vaca, cordeiro, dinheiro. Porque eu tenho visto hoje uns ensinamentos heréticos que quando eles querem atacar, eles começam, devido os blasfemos, devido os gananciosos, os falsos profetas, os falsos pastores, que ficam enricando e manipulando essa questão de dinheiro, aí eles usam dessa oportunidade para ficar criando heresia a respeito das Escrituras. Não, dízimos e oferta não era dinheiro, era comida, e era para dar para os pobres. O que foi aquilo? O que eles deram aqui? Dinheiro. Vamos ler o texto? Diz assim, ó, e foram a Ilquias, um sacerdote, e deram dinheiro que tinha trazido a casa de Deus, que tinha trazido a casa de Deus, e que os levitas que guardavam a entrada tinha recebido da mão de quem? Quando fala Manassés e Efraim, está falando de tribo, da tribo de Manassés, da tribo de Efraim, ou seja, as ofertas, porque aqui não tinha mais Manassés e Efraim, amém? É das tribos de Manassés, das tribos de Efraim, ou seja, as ofertas, os dízimos, de todo o restante de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e de todo habitante de Jerusalém. Todos que serviam a Deus, entregaram os seus dízimos e as suas ofertas. Agora, é claro que se você tinha um rendimento, você tinha um sacrifício que era para ser feito em boi, porque era para matar o boi, né? Mas não podia entregar aquele boi tudo para morrer e fazer o que? E o povo vai comer o que depois? Então o sacrifício era com o boi, amém? Mas o dízimo era da riqueza, do dinheiro, que eles ganhavam com o boi, amém? Oferece o boi no sacrifício. Agora o dízimo de oferta não tem nada a ver com o sacrifício do boi. E vem uns heréticos aí e fica falando bobagem, mas por causa do motivo desses desviados aí, que manipulam os pastores de sorte da ganância, que manipulam, aí dá motivo para alguém ficar inventando essas conversas fiadas. E aqui então, o texto está dizendo, o dinheiro que o povo deu todo dia, Efraim, de Manassés, de Judá, de Jerusalém, de todo mundo, ofertas e dízimos, certamente, é dinheiro. E ele diz assim, e entregaram ao Senhor. Agora, e no versículo de número 27, versículo de número 27 diz assim, porquanto Deus, antes do 27, restaurar o altar do Senhor, eu pulei aqui para o templo, não diz juntar o dinheiro que tinha da fora aí, então, e tirando, versículo 14, e tirando eles o dinheiro que tinha vindo da casa do Senhor, o sacerdote, isso aqui, eu pulei essa parte aqui, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. Olha só, agora eles encontraram o livro. Até então ele estava fazendo tudo do que? No temor ao Senhor. Como a palavra diz, o homem que teme ao Senhor tem um princípio já da sabedoria. Então, por temer a Deus, ele já estava fazendo as coisas que agradam a Deus. Aí, quando ele encontrou o livro,
Aí ele começou a ver como o povo estava fora da vontade de Deus. E aí ele manda consultar que é uma profetisa chamada Hulda, né? E ela diz, ela fala exatamente o que ia acontecer. Porém por ele se arrepender e fazer as coisas que agradam a Deus, Deus ia mudar o final dele. Mas daquele povo que continuar sem arrependimento, porque o arrependimento não podia ser só do rei, porque embora ele está obrigando o povo a servir, tá? Ele está obrigando, por exemplo, eu não quero, por exemplo, aqui dentro da igreja o pastor pode exigir, não, eu não quero ninguém pelado, eu não quero ninguém cantando música do mundo aqui dentro, eu não quero, mas eu não posso exigir que você faça isso de coração, porque eu não consigo ver o seu coração. O rei pode mudar, ninguém, mas igual agora, né? Nós vamos servir aí, nós vamos atender as leis aí, desde que não seja contrária à vontade de Deus. Mas o nosso coração é do Senhor. Amém? Aqui no caso de Ezequiel é a mesma coisa, ele deu a ordem, o povo vai obedecer, igual nós vimos lá. Olha, todos têm que servir a Deus, mas se servir só da boca para fora, aí é você com Deus. Amém? A Hulda falou assim: ó, você se arrependeu, você chorou, se humilhou diante de Deus, então eu vou mudar a sua história. Depois os irmãos veem em casa, porque me deixaram de queimar incenso, um monte de coisa que aconteceu na casa do Senhor. Bom, resumindo isso aqui, que ele achou o livro foi dado para ele. O que ele fez? Depois da Hulda falar com ele, versículo 27, ele fala assim: ó, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as tuas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. A Hulda profetiza falando para Josias. Aí ele vai assim: ó, eis que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que ia te trazer sobre este lugar, sobre os seus habitantes. E tornaram com esta resposta ao rei. Quer dizer, ele falou, Deus tinha ali algo para fazer com aquele povo que estava em desobediência, mas ele não vai fazer na presença de Josias, porque Josias temeu e se arrependeu dos seus pecados e serviu a Deus. Agora, Deus sempre deixa claro que se o povo se humilhar, se arrepender, Deus também se arrepende do mal que ia fazer, e certamente não vai fazer também, se o povo também se humilhar. Se assim como o rei Josias, você também se humilha, eu também me humilho, certamente que Deus vai guardar e vai também abençoar com as bênçãos que abençoou ele. O que aconteceu com a bênção dele? Teve uma velhice em paz, ou seja, morreu em paz, foi sepultado com seus pais em paz. Aí, ele fala assim, ó, e o rei subiu à casa do Senhor. Quando ele deram o recado para ele, ele foi lá na casa do Senhor, com todos os homens, não foi na Hulda, não, foi no templo. Hulda é outro lugar, foi na profetisa que tinha ele. O rei subiu à casa do Senhor, com todos os homens de Judá, e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas, e todo o povo, desde o maior até o menor, e ele leu os livros deles, todas as palavras do livro da aliança que foram achadas na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez aliança perante o Senhor, para seguir ao Senhor, para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, com todo o seu coração, com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estão escritas naquele livro. O que o rei está fazendo aqui? Ele quer obrigar o povo a fazer isso também. Mas por quê? Por quê? Pelo bem do povo, para que aquele mal que a profetisa falou que vai fazer com o povo se arrependa e não venha acontecer aquilo. Amém? E ele disse, ó, e fez com que todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim o firmassem, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, o Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. Quer dizer, ele não foi lá e não tirou só da parte que era dele, não, né? Ele foi lá e mandou tirar das casas, dos sítios, das fazendas, de tudo.
Tira tudo quanto é abominação. Por quê? Porque ele queria que o seu povo fosse salvo. Amém? É o caso, tipo assim, é tipo a visão de um pastor. O pastor não basta só ser salvo, crer na palavra de Deus, não. Ele quer que você também creia. Eu quero que você também viva a palavra. Eu quero que você também creia na palavra de Deus. Então, prego com veemência para você, que você venha aplicar a palavra de Deus. Foi o que Josias fez aqui, ó. E todos quantos se achavam em Israel, obrigou que servisse ao Senhor seu Deus, enquanto ele viveu, ó, não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais. Isso quer dizer o quê? Que o povo obedeceu. Se o povo obedeceu, Deus também vai se arrepender do mal que tinha planejado. Assim como Deus se arrepende, ele falou para Ezequiel, ó, se você for lá e falar, e o camarada se arrepender, eu também me arrependo do mal que eu ia fazer para ele. Porém, se se a pessoa que está vivendo em santidade, mas aí amanhã se desvia, também me arrependo do bem que eu ia fazer para ela. Olha só, amém? Tem que haver aí um equilíbrio. Nós temos que viver uma vida cristã. Não tem negócio de ficar oscilando. Entregou a sua vida a Cristo? Permaneça em Cristo. Amém? Só há salvação no Deus de Israel. O que Josias passou aqui para o povo? Que não há salvação em outro Deus. Todos os povos da terra tinham seus deuses, mas só o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Só o Deus de Israel tem poder para fazer o que foi feito. Até mesmo as coisas más, ruins que eles atribuem a outros deuses, não tem. Quem opera é o Senhor nosso Deus. Não tem nem conversa. Ele falou assim que levantou os assírios contra Manassés. Não tem conversa. O Satanás quer tocar na vida de Jó, ele vai lá, toca. Se ele não falar não toca, não toca. Mas eu tenho um outro Deus aqui. Deus permitiu e você acha que foi aquele Deus. Mas quem está no controle é o Deus de Israel. Os deuses dos nossos pais, como Josias disse aqui. E como nós falamos hoje. O Deus de Israel é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Nós estamos diante de situações que precisamos de perseverança, precisamos de força. Mais do que nunca, nós precisamos acertar as nossas vidas. Amém? Não, mas eu já estou certo. Melhor. A palavra assim, quem está santo, santifique-se mais. Eu já me santifiquei, já estou legal. Não. Procure se santificar mais. Amém? Porque nós estamos vivendo dias difíceis e a palavra tem se cumprido. Está vendo aqui? Isso aqui não é só uma história do rei Josias. Isso é a palavra de Deus tratando de nós. Isso é a palavra de Deus nos mostrando como é que Deus trabalha, como é que Deus opera. Amém? Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé. Não vou esticar muito mais. Glória a Deus.